Estamos aqui diretamente do estúdio Olinda, Santa Catarina, para mais um podcast nesta noite. Estamos aqui reunidos com o Jerônimo. Glória para o Senhor Jesus. Com um testemunho bem interessante ali hoje que vai ser de metralhar, ó. Deus é tremendo. E mais uma noite também ali com o pastor Claudinei, que é nosso convidado, e o pastor Paulo, que também se faz presente hoje nessa noite aqui com o podcast. Glória. Amém. Acho que ele quer fazer uma apresentação, Claudinei. Bom, quero saudar todos os irmãos que estão nos vendo com a paz do Senhor, né? Estou aqui no meu lado com o obreiro evangelista Jerônimo, Glória. na qual é um testemunho vivo que Deus, quando Ele tem uma promessa na vida de alguém, Ele é fiel em cumprir e nem a morte pode impedir o que Deus tem para a vida do ser humano. Também está aqui à minha direita, pastor Paulo Henrique, que nos ajuda ali na igreja sede ali, Igreja Pentecostal Missão Profética, se localiza na cidade de Xanxerê, né? Rua General Osório, número 1296, com 2 cultos. É a quarta-feira profética e o domingo da família. E nós estamos aqui reunidos com o intuito de levar Deus para os lares. Talvez tenha alguém que está atrás das grades, talvez tenha alguém que ninguém acredita mais que Deus possa fazer algo, talvez tenha alguém à beira da morte, talvez tenha alguém que está totalmente desanimado. Eu tenho certeza que quando o Jerônimo contar um pouquinho da história dele aí, da onde Deus tirou ele, muitas vidas vão ser renovadas e entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que resgata. Então, o Jerônimo, ele tem um testemunho bem interessante daquilo que o poder de Deus pode fazer e transformar as vidas das pessoas. Com certeza, Deus, ele é tremendo. A gente sabe que a gente tem um propósito na nossa vida, mas a gente não acredita, né? Mas quando realmente a gente se coloca na presença do Senhor, mesmo aquele desacreditado, sem esperança, Deus vai lá e resgata do fundo da sepultura e traz de volta a vida. O pastor Paulo, ele é de Porto Alegre. Vim faz mais ou menos uns 3 anos e meio por estado de Santa Catarina, onde Deus pegou e mudou totalmente a minha história, como exatamente o nosso irmão Jerônimo tem um testemunho de vida de como Deus ele é fiel e resgata. Eu era mais um daqueles que estava perdido neste mundo, que teve uma vida destruída por Satanás, iludida pelo pai da mentira. Mas quando eu conheci o caminho, Jesus mudou a minha história. Então, esse podcast praticamente ele vai estar apresentando as transformações do homem. O homem pode estar caminhando, fazendo escolhas de más condutas, más escolhas que levam a uma vida totalmente desregrada, fora do encaixe da sociedade. E hoje nós temos 2 testemunhos que vai nos dar prova que Deus pode ter uma transformação grande. Quando a pessoa está disposta, abre seu coração, se disponibiliza para que Deus haja em sua vida, que o Espírito Santo trabalhe e a palavra de Deus, a partir que a palavra de Deus, ela começa a trabalhar no coração e a pessoa está definitivamente aberta a disponibilizar o seu tempo, a sua disposição de aceitar essa palavra, então é ali que Deus começa a transformar e mostrar que aquilo que ninguém mais dá valor, é ali que Deus transforma em valor. Aleluia. Deus, ele é tremendo, né? Através da nossa própria vida, a gente demonstra para aqueles que ainda não acreditam em Jesus que ainda Ele faz milagre nessa terra. E eu sou um milagre, né? Foi 1, não foi 2, não foi 3, nem 4, foi 5 vezes que o Senhor, meu Deus, me livrou da morte. Mas tudo isso aconteceu por causa das minhas escolhas, né? Mas Deus ainda foi misericordioso com a minha alma e me deixou vivo. Então, quiser compartilhar com nós, Jerônimo, essa tua história
que ela vem, você é natural da onde? De onde? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jerônimo Bastos Melo, sou natural de Porto Alegre e hoje resido em Xanxerê há 4 dias. Testemunho de vida, né, pastor? Venho de uma caminhada aí há 1 ano já e umas semanas com Cristo, né? Mas aonde tive 14 anos em depressão, escravo, humilhado pelo crime, pela droga, tudo que era de errado, pelo pecado, né? Aonde nesses 14 anos, sim, Deus, ele é bom. Deus é bom em todo momento, porque ele me constituiu família, me deu os bons empregos, me deu filhos lindos, que hoje eu tenho o Brian, Caleb, que tem 17 anos, a Maria Pieta, que tem 12. Mas através do pecado, através que a Bíblia diz que Jesus faz alusão, né? A 2 portas, a porta larga e a porta estreita, né? A gente pode escolher qual dos caminhos a gente quer entrar. E eu acabei de primeiro momento entrando pela porta larga, né? Porta espaçosa, caminho da perdição, caminho do pecado, aonde fui levado à sepultura 5 vezes, mas nenhuma dessas vezes o Senhor permitiu que o espírito da morte me levasse dessa terra. Então, minha vida começa lá atrás. Hoje eu tenho 35 anos. Com 17 anos eu tomei meu primeiro atentado de morte, onde eu tomei mais de 17 tiros e 3 pegaram no meu corpo, né? Me lembro até hoje, como se fosse no dia de hoje, aquele carro parando na minha frente, homens descendo, eu sendo alvejado. E ali começou um processo na minha vida e eu não entendia. Naquela época eu ia na igreja, fui batizado nas águas, mas era um menino, né? Não conhecia ainda Jesus. Jesus me conhecia, mas eu não conhecia. Então, através das minhas escolhas, acabei levando aquele atentado. Passou-se algum tempo, saí da vida do crime, comecei a trabalhar, constituir família, fui casado durante 10 anos no primeiro casamento do meu filho, que hoje tem 17 anos. E conheci, infelizmente, pela morte do meu pai, né, a cocaína, né? Aonde naquele primeiro momento não foi nada, né? Foi só um conhecimento, mas a droga na nossa vida ela é estágios, né? Para aquele que vende, para aquele que usa, ela é estágios. Conforme tu for indo, ela vai te afundando mais. E o inimigo usa dessas armas para tirar os escolhidos da casa do pai, né? E ali foi através da cocaína, do álcool também entrou junto, que eu acabei colocando o meu sofrimento, porque eu perdi meu pai com 22 anos, logo acabei perdendo meu primeiro casamento também, e comecei a entrar nesse caminho. Nesse caminho, Deus foi bom comigo, eu sempre digo, Deus é bom. Ele me deu outro casamento, me deu outra filha, mais 5 anos casado, mas a droga fazendo parte da minha vida constantemente. E o que leva uma pessoa a mergulhar nesse mundo das drogas e que leva a entrar nesse caminho e levar isso? O que faz com que a pessoa escolha essa pergunta? Essa pergunta é boa, porque uns vão por prazer, conhecimento, ver o que é aquilo ali, o que realmente ela faz. Outros vão por um sentimento de perca, né? Eu fui porque eu perdi meu pai. E eu nasci e criado ali em Porto Alegre, ali no bairro Santa Rosa, no meio de 2 bocas de tráfico. Nunca tinha conhecido, nunca me envolvi. Sempre minha falecida avózinha, mulher da igreja, mulher de oração, sempre me levou na igreja. E naquele momento, quando eu perdi meu pai, me ofereceram, né? E o inimigo viu aquela brecha e eu conheci aquilo ali. E naquele primeiro momento não foi nada mais. Eu perdi, né? Naquele primeiro momento ali eu já perdi. Eu não sabia que eu tinha perdido, mas eu já perdi ali. Porque através daquele momento foi 14 anos da minha vida. Mas o que leva a uma pessoa jovem que cresce dentro da igreja e está no direcionamento ali da coisa, com os próprios avós, que se você fala que é da igreja, tem uma caminhada, tem uma jornada dentro da igreja e mesmo assim acaba escolhendo essa opção. A pessoa não está transformada, não está só está pelo convencimento ali dentro da igreja. O que faz uma pessoa dentro da igreja tomar esse rumo? A pessoa não conhece Jesus, né? A pessoa está dentro da igreja, mas às vezes está dentro da igreja, mas está por estar. E eu acredito que naquela época eu ia na igreja porque era um desejo da minha avó. Ia por estar ali, ia na quarta, ia na sexta, ia no domingo, mas para satisfazer o desejo dela.
Quando apareceu a brecha na minha vida, o inimigo entrou naquela brecha e eu nem percebi. Então, eu não conhecia Jesus naquela época, né? Às vezes as pessoas culpam muito o inimigo, mas às vezes ele só solta o cavalo. E esse soltar ali, que faz a escolha, às vezes, será que não é a pessoa que acaba não se firmando dentro da palavra, acha que porque está dentro da igreja, está sempre se alimentando da palavra de Deus, está toda a disponibilidade de uma coisa boa, e a pessoa, eu acho que ela está tão viciada na palavra, que ela, com o tempo, ela vai descaracterizando e perdendo o rumo da palavra de Deus. Vira-se uma brincadeira e um hábito, como se não existisse uma profundidade, uma seriedade de levar a palavra de Deus mais num hábito de vivenciá-la dia após dia. É isso que leva a pessoa para esse caminho? A gente, na verdade, vai na igreja, mas sai da igreja e não leva a presença, né? Não leva Jesus contigo, não leva o Espírito Santo contigo, e isso acaba fazendo acontecer as coisas que acontecem na nossa vida. Eu posso falar com propriedade que naquele momento eu não tinha nada nem conhecia Jesus. Eu ia na igreja, mas foi através das orações da minha avó, que hoje já está no céu, que eu tô vivo hoje. Porque se não fosse as orações dela, eu não estava vivo aqui. E esse mundo que você vivenciou ali, como que foi essa... Foi uma vida de escravidão, cara. Lembrar assim e recordar lá atrás, dizer que a pessoa que eu, graças a Deus, fui criado em boa escola, boa família, né? Minha família não era rica, não era pobre, nós tínhamos uma condição boa ali de se viver, não faltava nada na nossa mesa, graças a Deus. Sempre tudo que eu pedi pra minha avó, pastor Paulo, pastor sempre me deu, né? Só que através de uma escolha errada, acabei conhecendo esse mundo. E não foi de começo, não. Por isso que eu digo que a droga é estágios, porque no primeiro momento eu trabalhava, eu tive bons empregos, como eu disse, me mantia, né? E achava que tá com droga no meu bolso, no meu dia a dia, era normal. Mas aquilo ali foi me afundando, até eu perder meu casamento. Aí depois de eu perder meu segundo casamento, aí sim que eu achei que eu podia mais, porque eu comecei a morar sozinho. E aí durou mais algum tempo, eu já não estava mais nem trabalhando. E esse envolvimento com o crime era do que? Conhecimentos, né? Vai fazendo amizades na vida da drogadição, né? Tem que ir em certos lugares pegar, que todo mundo sabe, né? E aquilo ali vai fazendo tu conhecer pessoas. O próprio teu andar na rua, no horário que tu anda, né? Que é principalmente o horário da noite, vai fazendo tu conhecer pessoas. Um dia tu fica num bar tomando uma cerveja com um, outro dia tu fica na esquina conversando com outro. E aí tu vai conhecendo pessoas, né? E aí assim eu fui entrando, devagarzinho, eu fui entrando no mundo do crime. Quando fui perceber, eu tava liderando aí umas maiores facções de Porto Alegre aí. E ali eu fiquei 6 anos da minha vida. Lá em Porto Alegre. Onde desses 6 anos ali, 3 vezes fui levado à sepultura e Deus não permitiu. É difícil a gente entender às vezes que o processo do Senhor na nossa vida, ele é complicado, mas ele te atenta para uma coisa. Então, enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo aqui, Deus está te cuidando. A gente tem um propósito nessa vida e eu sei o que aconteceu comigo e eu sei porque que eu tô aqui vivo no dia de hoje. Então num dia mais triste da minha vida, que foi no dia 28 de dezembro de 2023, onde eu tava assim, ó, no chão, alvejado, todo furado. Uma rajada de mais de 30 tiros, onde 14 de uma vez só, na última vez, eu fui alvejado e eu disse, Deus, é agora. E Deus disse, não, ainda não é agora. E onde ali o Senhor me mostrou que Ele é soberano sobre os céus e a terra. Que eu creio, pastor. Aquele dia não era um homem. Aquele dia foi um anjo, pastor Paulo. E me tirou daquele lugar ali, me abrigou numa casa e disse pra mim bem assim, ó. A tua vida eu vou conseguir salvar, mas a vida dos teus que estavam contigo eu não vou. E sumiu. Pois dali
fui pro hospital, né, na cidade de Canoas, onde eu fiquei 1 mês internado dentro do hospital, passei por 4 cirurgias. Hoje eu tenho prótese no quadril, tenho prótese no joelho, tenho prótese na perna, perdi metade do fêmur aqui pelas balas que pegaram aqui embaixo na minha perna. Fiquei mais de 3 meses em cima de uma cama sem caminhar, através de profetas que foram enviados na casa. Deus falando comigo, me ergueu dentro da casa. Passei por um longo tempo de tratamento. Não foi assim para mim estar aqui hoje. Quem olha vê, não. Eu era escravo da droga, escravo do crime. Para mim não tinha esse Deus. Tanto que quando eu entrei dentro de um centro de recuperação, eu não queria nem saber de Deus. Eu falava assim, pastor, que Deus é esse aí? Todo mundo diz que amou o mundo de tal maneira que me permitiu tomar mais de todas essas vezes um monte de tiro. Eu não entendia aquilo ali. O inimigo trabalhava na minha mente para mim não entender. E aí começou um processo na minha vida. E através desse processo que começou, que hoje que eu tô aqui na frente dos senhores, a poder falar um pouquinho do que Deus fez. E como foi sair das drogas ali? Sair das drogas foi tremendo. Porque essa é uma das perguntas, acho que a maioria das pessoas, acho que querem realmente, que estão afundados, porque se você fala com a maioria, ele quer sair. Ele tem essa tendência, mas ao mesmo tempo, quando ele diz que vai sair, ao mesmo tempo ele está de novo lá na coisa. Ele reincide novamente ao usuário. E qual o segredo de conseguir sair dessa? O segredo é Jesus. Não existe outro segredo. Felizmente, a dependência química é uma doença. Graças a Deus eu tive do lado de pessoas durante 1 ano aí, onde eu tive num tratamento, mesmo físico e espiritual, né? Porque a medicina, sim, ela exige do nosso corpo de 6 meses a 1 ano, né? O organismo, pra mente se limpar, o sangue ficar limpo. Mas a nossa cura tem que ser espiritual. Por quê? Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa transformação, Jesus é a nossa libertação diária, porque a gente tem que se alimentar dele todos os dias para se manter de pé. Pessoa que usa droga, pode sim, claro, e vai ficar limpa pela medicina física, vai tomar remédio, vai, mas isso se chama abstinência. Vai demorar um tempo, vai passar alguns anos, vai chegar um dia que, olha aí, eu já vi muita gente vai lá e recai de novo, né? Mas para ti se manter de pé, lá em João 6,48 diz, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Então a gente tem que se alimentar de Jesus todos os dias. É oração, é jejum, é renúncia. Dói? Não, mas é necessário. Porque se tu quer ter uma vida com Cristo, tu tem que ter sacrifício. E o sacrifício, ele gera milagre. Então se eu tô de pé aqui hoje na frente dos senhores, lá atrás eu renunciei. Levou-se um tempo, não foi fácil, não. Muitas das vezes eu pensei em desistir, mas eu pensei tudo aquilo que o inimigo tinha colocado nas minhas mãos lá, o que que eu vivia, o que eu passava e o que Deus estava me dando. Então, tudo que eu tinha perdido, Deus me deu de volta. Deus me deu de volta a minha família, minha mãe, meus irmãos, que não queriam ver nem de ouro pintado na frente, meus filhos. Hoje, pela honra e pela glória do Senhor, eu não tinha nem passagem para chegar aqui em Santa Catarina, fui abençoado, vim para cá, já estou trabalhando, Deus está fazendo e tem muito mais coisa para acontecer. Mas eu decidi, né? Eu tomei uma escolha. É uma decisão de escolha que você faz e decide manter-se nesse caminho, mesmo com as ofertas, mesmo aquilo que às vezes a própria pessoa que tem aquele desejo tem, porque quando é drogado, realmente as pessoas contam que elas sentem o desejo de estar voltando às drogas, né? Tanto que foi 14 anos, né? Qualquer dinheirinho que eu pegava depois de um certo tempo era tudo pra droga. Eu tirava de dentro de casa, tirava da boca dos meus filhos, até pra gastar nisso, no álcool, na drogadição, e a gente vira escravo, né? A gente vira escravo todos os dias. O teu corpo, ele fica tomado de um jeito que tu não te manda mais. Tu perde todo o teu controle. Hoje, graças a Deus, pela honra e pela glória de Jesus Cristo, eu tô aqui de pé lúcido, firme, com Deus.
E eu sei porque eu tenho que me manter nesse caminho. Porque eu sei que tem pessoas lá fora que precisam desse Jesus. E qual o segredo ali que nessa interface da abstinência, nesse momento, para você, que as pessoas precisam às vezes até uma referência, como elas fazem para sair, deixar, se manter fora do uso? Primeira coisa é procurar uma ajuda, né? Todas as vezes as pessoas estão aí fora, missionários, pastores, servos do Senhor, levando embaixo de viaduto, embaixo de ponte, levando marmita, levando café da manhã, quando tá no inverno leva cobertor, e muitas das vezes essas pessoas aí que tem igrejas que tem esses trabalhos junto com comunidades terapêuticas, têm a oportunidade de convidam as pessoas, eu tenho um lugar que vai mudar a tua vida. Mas o inimigo não deixa as pessoas se levantar. Muitas das vezes eu fui uma dessas pessoas que fui convidado a sair, mas eu queria, mas eu não tinha força. Porque o peso espiritual é tão grande ali, o cárcere espiritual é tão grande que não é é centenas e vários que não deixam tu sair dali. E aí, certos momentos do teu dia te dá momentos de lucidez, e aí tu quer sair dali. E aí tu não acha a pessoa que vem te buscar uma noite antes, e aí tu continua ali. Então é um círculo vicioso. Mas, em primeiro lugar, quando quem tá ouvindo e vai ouvir, procura ajuda. Não só ajuda física, mas ajuda espiritual, né? E sabendo que Jesus não vem pro o mais lindo, Jesus não vem pro rico. Jesus ele vem para um povo que estava sentado em trevas, um povo que estava em pecado, um povo que não tinha mais salvação. E a gente lá na rua, drogado, claro, é por escolha, assim, a gente não pode... É por escolhas. Mas é uma arma que o inimigo usa para destruir lares, destruir famílias, destruir casamentos, jovens. Um dia crianças, tu olha aí as reportagens aí, tá cada dia mais horrível, né? Então, Jesus lá atrás já sabia que isso iria acontecer, né? Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente e tá destruindo a dependência química, tá destruindo famílias, né? Então, hoje o jovem entra na brincadeira, entra naquele momento daqueles que eles dizem vibe, que vai na vibe, aquela amizade, vai junto, é tudo bonito, tudo luz, das primeiras experiências e tal, vai levando nesse momento, e quando ele vê, ele tá numa profundidade de usuário que ele não tem mais jeito, né? E o engraçado de tudo é que a gente perde até a noção do tempo, né? A gente perde a noção do dia, da noite, a gente não sabe mais quem tu é, vira um zumbi, né? Eu não tenho vergonha de falar, e eu falo porque onde Deus me tirou e eu tenho que falar isso aqui. Eu fiquei dias sem tomar banho por causa da droga. Perdi todo o meu asseio pessoal, cuidado comigo mesmo. Cara que sempre teve dentro de casa, minha avó sempre me ensinou a ter as melhores roupas, comprar o melhor calçado, ter sempre um perfume, 2 pra botar. É um cara morar na rua, não querer tomar banho, não cortar cabelo, não fazer barba. Eu acho que isso é o quê? Isso é escravidão espiritual. Não é só a droga, não. Tem algo a mais que isso ali envolvida. A droga, ela é só a isca. O inimigo usa pra quando ele te fisgar. E aí, até a gente perceber. E às vezes tu entra em lugares, as pessoas te olham assim e dizem assim, opa, meu Deus. A sociedade te taxa. E depois que ele está num período assim, a visualização da sociedade, ela te taxa com a marginalização. Então, existe toda essa parte da igreja que faz essa entidade social que acaba ajudando as pessoas. Mas como há um empenho bastante grande e são poucos os que aceitam voltar para a vida, né? Então, talvez esse grande empenho que as pessoas têm colocado, e o próprio sofrimento das próprias famílias, né, nessas dependências químicas, fazem com que as pessoas não acreditem mais, não acham que não há possibilidade mais de uma pessoa voltar a ser uma pessoa honesta, com seriedade e transformada novamente. Eu, graças a Deus, através de vida que nem eu falei no começo, de homens e mulheres, né? Que me estenderam a mão e me ajudaram. Graças a Deus eu fiquei numa cidade chamada Gravataí,
num bairro Morungava, onde existe uma comunidade terapêutica chamada Semeando por Fé, onde conta hoje, acredito, com 70 vagas masculinas e mais 30 femininas. Juntando as duas comunidades, é 110, 120 pessoas. Ali, pastores, missionárias me estenderam a mão e ali eles fazem um lindo trabalho, um trabalho de resgate, onde a gente chega ali cabeludo, barbudo, sujo, fedorento, sem perspectiva de vida, onde nem a tua família te quer te dar um abraço ali. Mas ali eles te dão um abraço e dizem pra ti que ainda há esperança. E ali eu fui forjado naquele lugar. Eu cheguei ali, tava dentro de um hospital, todo furado, eu liguei pra minha mãe, a minha mãe falou, disse, não, aqui eu não te quero na minha casa. Eu liguei pra missionária, a missionária Janice, e falei, missionária, me ajuda. E ela falou, Jerônimo, pode vir. Casa do Pai sempre tem lugar pra mais um. Eu cheguei dentro daquela comunidade, dentro de uma ambulância, onde os irmãos que estavam naquele dia me ajudaram a me tirar de dentro da ambulância, em cima de uma maca, onde eu fui colocado em cima de uma cama, e eu disse, eu não consigo levantar nem para comer. E eles, não, a gente vai te ajudar. Então, Deus, ele é tremendo, porque naquele momento, se ele não tivesse me parado como ele me parou, eu não sei se hoje eu estava aqui para contar essa história para vocês. Então, o que mais toca no coração e a pessoa sente é quando esse abraço verdadeiro, esse acolhimento, essa demonstração de amor que o cristão consegue expressar, porque quando um cristão ele é transformado, ele tem o Espírito Santo agindo no coração dele, ele abraça o evangelho como uma vivência exata, porque ele sabe o caminho e o caminho nos leva a Cristo, e Cristo vive em nós. Essa vivência é que se você sente um amor, e nesse momento que ninguém mais te quer, que esse amor acaba tocando o coração de vocês, que dá vontade de sair. Esse amor é um amor que vem do céu, né? Esse amor não existe na terra. Um amor ágape, né? Um amor que Deus entregou através da vida do seu filho, né? Então, a gente que passa por isso e as pessoas que vivem verdadeiramente o evangelho, agradeço pela vida da missionária Janice, a vida do pastor Gilberto, a vida do missionário Roger, missionária Tiele, coordenador Marcelo e todas as pessoas que estavam comigo nessa caminhada e me ajudaram, pessoas que realmente fazem o evangelho acontecer. Porque o evangelho é isso, o evangelho é simples. Hoje em dia as pessoas, pastor, querem colocar o evangelho em lugares que não precisa. Jesus era simples, né? Jesus andou com mais 12 e aonde ele passava tinha transformação. Jesus quer que a gente seja o sol da terra, né? Que nem eu preguei hoje, a luz do mundo. A gente testifique dele, entregue esse um pouco desse. É claro, eu sei que nessa terra é difícil, mas a gente consegue ainda ter uma coisa dentro do nosso peito chamada amor, que bate aqui dentro, que muitas vezes está escondida por causa do pecado, por causa das coisas erradas. E quando a gente deixa esse amor fluir, a gente olha aquele lá e diz assim, não, tu não nasceu para isso. Tu não foi criado para sofrer. Tu foi a menina dos olhos do Senhor. Deus te amou tanto que deu o seu filho, né? A Bíblia diz, e Jesus vem, Jesus faz uma obra tremenda nessa terra, entrega todo o seu sangue e sobe pro céu para preparar morada pra gente. Pô, onde é que tu vai encontrar? Não encontra. O Jerônimo tem colocado assim, dá para sentir de um coração transformado, um coração que a gente percebe que houve uma transformação verdadeira em sua vida, uma escolha verdadeira pelo caminho que ele seguia. Hoje é difícil de as pessoas na sociedade estarem acreditando umas outras. Existe todo um individualismo, existe todo um envolvimento que as pessoas, um quer passar a perna no outro, um quer ser maior que o outro, e orgulho também tem impedido que as pessoas se conheçam mais, queiram mais as suas pessoas. Hoje eles chamam de pessoas tóxicas e que
automaticamente vem tendo essa pregação até de grandes pregadores de excluir essas pessoas. E nessa exclusão dessas pessoas, acaba evitando que essas pessoas, às vezes, falta apenas um pouco de conhecimento, um pouco de amor sendo derramado em suas vidas. Quando se existe esse amor verdadeiro derramado, um pouco de doação de Cristo nessas vidas, é ali que vem uma transformação de vida. Então, eu acho que as pessoas precisam voltar a acreditar nas pessoas novamente. Glória, Jesus. Acreditar que o evangelho é vivo, é verdadeiro, transformador, que consegue tocar ainda os corações. Por mais difícil, por mais impossível que as pessoas pensam, que uma pessoa que não tem valor alguma, e você vê uma pessoa cheia da graça de Deus, transformada, ainda existe esse Cristo vivo agindo nas pessoas. Em nome de Jesus. Nem eu... Hoje eu paro pra pensar, e se eu olhar um pouquinho pra trás, assim, e dar uma espiadinha, assim, Jesus, tu é grandão, tu é tremendo na minha vida, né? Aonde tu me tirou e aonde tu tá me colocando, a cada minuto que passa, cada segundo, e eu agradeço a Deus todos os dias. E depois que eu aprendi, né? Eu aprendi, não sabia, não conhecia o evangelho, não. E tô aprendendo, né? A Bíblia diz pra gente crescer na graça e no conhecimento, né? Então eu acho que a gente tem que manter, né? A gente não pode simplesmente se encher, se esvaziar não, a gente tem que manter, é um crescimento espiritual. Tem que manter. Dia a dia, né? Dia a dia. Crescimento em Cristo é você nunca estar completo. Todos os dias é dia de se aprender, é dia de vivenciar, é dia de buscar Cristo. Você nunca está completo, você nunca aprendeu o suficiente. Jamais. É todos os dias uma jornada e uma caminhada. Todos os dias é um aprendizado novo. Tem coisas que acontecem que... Como assim, senhor? Não vai por esse caminho, vai por esse aqui. Tu tá engatinhando da minha presença. Então tem muito mais ainda pra fazer na tua vida e através da tua vida, fazer na vida dos outros também. Porque tem gente lá fora que precisa de um abraço. Tem gente lá fora ainda que precisa de um resgate. Tem gente lá fora que ainda precisa ouvir que tem um Jesus que faz milagre. E falando em milagre, parece que hoje é dia de transformações de vida, né? E essas transformações de vida, nós temos, parece que de um caminho totalmente tortuoso, temos o pastor Paulo também, que tem o seu testemunho, que é mais ou menos no direcionamento do Jerônimo. Podia nos compartilhar também um pouco, Paulo? Amém. Quero louvar a Deus por essa madrugada com Deus, aonde a gente vem falar do que o milagre que o Senhor opera e continua operando sobre a nossa vida. Eu sou Paulo Henrique da Silva Pacheco Júnior, natural de Porto Alegre. Nasci, me criei no meio das favelas da Bom Jesus, Vila Jardim, na cidade da Alvorada, conhecida como uma cidade sem lei, né? Aonde ontem eu estava aqui, quarta-feira, estava pregando numa campanha sobre quebra de maldição hereditária. Muitas pessoas não acreditam, mas a vida do meu pai, que era traficante, assaltante de banco, que teve uma vida de escravidão, usuário de droga, meu pai teve infarto por tanta cocaína que ele cheirou. E essa maldição da vida dele se tornou nas vidas dos filhos, na minha vida, na vida do meu irmão, do meu outro irmão, e sendo que eu acabei virando assaltante, traficante, acabei virando usuário de cocaína, né? E cheguei no meu limite mais profundo. Passei por momentos que eu nunca achei e pensei que ia passar, porque desde criança eu olhava e dizia: Deus, eu quero ser alguém melhor, eu quero ser alguém diferente do meu pai, eu quero poder um dia ter uma família, constituir, ser totalmente ao contrário do que meu pai foi e do que meu pai viveu. Mas eu acabei cometendo e andando pelos mesmos caminhos, aonde a minha família se criou no meio da religião, dentro do batuque, dentro de demônios. Então eu cresci naquilo. E aquilo não mudava a minha história. Essa mudança de história, pastor Claudinei,
teria um versículo, uma palavra para trazer através da palavra de Deus, algo que as pessoas podem se espelhar e encontrar através desses versículos, através disso, que essa palavra é transformadora? Poderosa. Há uma palavra que hoje não saiu do meu coração enquanto meditava no culto. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, no momento que o ser humano conhece essa verdade da palavra, conhece o poder que há na palavra de nosso Deus, né? Ele começa a encontrar que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a primeira coisa que o ser humano precisa encontrar é o caminho. E esse caminho, falando em caminho hoje, parece que se abre um momento em que as pessoas estão machucadas, doloridas, enganadas, de muitos pastores que se aproveitaram o momento das pessoas de praticamente olhar somente dentro do bolso dessas pessoas, olhando somente o do faturamento, olhando somente para ovelhas como um meio de sustentá-las em todas as suas luxúrias e através da sua ganância, fazendo com que as pessoas meio que distanciassem do evangelho, distanciassem da palavra de Deus e machucando muitas pessoas, achando que não existe mais essa palavra viva, essa palavra transformadora, que já não consegue mais bater no seu coração. Elas se fecham para a palavra achando que todas as pessoas são iguais. Mas isso... Existe um semear da palavra de Deus quando há um caminho que somente Deus trilha. No meio de tudo isso, há um levantar de Deus, há um agir do Espírito Santo na vida das pessoas, trazendo um renovo, trazendo novas pessoas para o meio da sociedade, mostrando que há um Jesus vivo, Aleluia. há um caminho novo para quem escolhe o caminho. Porque aqueles que se mascararam utilizando do evangelho para enganar as pessoas, parece que estão caindo essas máscaras, parece que essas pessoas automaticamente estão sendo recolhidas. Exatamente, muito boa colocação. Hoje o meio evangélico tem se tornado, em alguns ambientes, um comércio. Existe o tal do comércio gospel, aonde cantores, eles já não cantam a serviço de Jesus. Eles cantam como um artista, buscando palcos, buscando cachês altos. Pastores já não têm a sensibilidade de abraçar, de orar, de lutar para Deus transformar uma vida. Porque um mendigo, quando chega na igreja, um drogado, ele não, diante o evangelho de comércio, não dá resultado para a igreja. Ele vai dar trabalho. E muitos pastores, muitos lugares não querem trabalho. Eles querem resultado, querem pessoas já de uma qualificação, de um nível social. Então está surgindo muitas igrejas Seletiva de pessoas para utilizarem a igreja. Altares, então tem igrejas onde os altares é uma espécie de marketing empresarial. Usando os altares como palco, né? Tem palco, tem divulgação de empresários, empresa. Então poucas igrejas que têm um trabalho missional na qual volta-se para que o povo tenha uma conscientização que o evangelho é o que Jesus disse: estive nu e me vestisse, estive com fome, me desse comer, estive preso, fosse me visitar, estive enfermo, fosse me ver. Então nós precisamos, como igreja, desenvolver a conscientização
de que além da palavra de Deus que abraça, que transforma, renova a vida da pessoa, traz uma vida transformada, existe ainda de os membros da igreja voltarem aos primeiros momentos da igreja, que era onde era oferecido o ombro para as pessoas, eram abraçados e caminhavam junto. E lá na frente podiam ter esses testemunhos, como Jerônimo vem colocando, é de pessoas que se despojam. Bom samaritano. O bom samaritano, e abraçam essas pessoas e mostram para ela que esse Jesus ainda está vivo, esse Jesus ainda as acolhe com grande amor. Glória. E isso vem ter um resultado de pessoas transformadas, de pessoas renovadas, pessoas cheias da graça de Deus, testemunhando daquilo que elas encontraram. Porque quando uma mão é estendida, quando é acolhida pelo Evangelho, sendo sinceras de coração, de uma pessoa que vivencia verdadeiramente o Evangelho, esse Evangelho é sentido pelas pessoas. Exatamente. O que acontece? A igreja ela tem que proporcionar esse ambiente. Para muitas pessoas me pede oração para a igreja, na qual tem familiares que se perderam, estão à margem da sociedade. Ninguém acredita mais neles. Não há confiabilidade em suas palavras. Então, há um gasto na medicina, há um gasto de recursos, aonde a medicina tem um limite. O testemunho do Jerônimo, ele tratou ali de demônios, tratou da parte espiritual, tratou do pão diário, de ter uma constância na presença de Deus. É muito importante, quem tem problema com vício, ouvir essa palavra, constância na leitura da palavra, constância em estar no culto, constância de estar na oração. Tem igreja que não tem mais um dia de oração. Tem igreja que não tem mais, pastores têm medo de subir um monte para orar, não tem mais monte de oração. Não sobe mais para a oração, aonde toda a transformação do ser humano, ela passa pela oração. E, Pastor Paulo, o que levou a você o encontro para começar a trilhar a vida em Cristo, separando? Porque à medida que é como dois caminhos, né? São os dois caminhos escolhidos, e você escolheu um que o distanciou de Cristo. Mas o que leva a trazer novamente para o novo caminho que é Cristo te abraçar? Quais foram os fatores que lhe tirou desse caminho do crime, caminho do vício? Escolhas que te fazem sofrer na frente não te dão resultados. Então, desde criança eu tinha sonhos, objetivos de um dia ser alguém na vida. E não sei o que o meu pai foi. Certo dia, escutei o DVD do Lázaro, vi o testemunho dele de droga, que ele era viciado em cocaína, e eu chorava escutando aquele DVD. Eu digo que eu me converti escutando Lázaro falar de Jesus e como Jesus mudou a vida dele. E eu tomei aquele Jesus para mim e disse, eu quero esse Deus para mim, porque eu não quero essa vida para mim. Certo dia, eu me aprofundei tão profundo, depois que eu saí do presídio, eu fiquei 8 meses foragido. 8 meses eu fiquei foragido, eu peguei uma quantidade grande de cocaína, a metade eu vendi, a metade eu cheirei. Eu fiquei muito magro, eu fiquei vários dias sem dormir, minha esposa grávida da minha filha, e eu cheguei no meu limite, eu dizia para Deus, eu não quero essa vida para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. E eu tomei a decisão de buscar ajuda e disse pro meu pai, eu preciso de ajuda, porque eu não quero mais viver isso. E eu fui para um centro de recuperação. E nesse centro de recuperação, eu fiquei, acho que 20 dias nesse centro de recuperação. E nesses 20 dias eu busquei a Deus. Eu não precisei de remédio. Eu tive um encontro com Ele, fui batizado pelo Espírito Santo, dom de línguas, e busquei a presença dele. Saí, fui para a igreja, comecei a buscar, eu disse, eu quero esse Deus para mim. Eu ia para a igreja todos os dias, porque, como o pastor falou, constância. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais o Senhor está contigo. Certo dia,
Deus levantou um profeta para dizer bem assim para mim. Eu voltando da igreja, foragido, indo no fórum, e Deus não permitiu. O juiz diz assim, mandou os delegados da Polícia Federal que ficam dentro do fórum central, disseram, eu não sei porquê, mas há ordem que quando entra alguém foragido dentro do fórum é ir preso, mas o juiz lá em cima mandou que você vá embora. Eu passei vários momentos de milagres de Deus quando eu comecei a buscar Deus com a fé em Cristo, que podia mudar a minha história. E Deus levantou um certo homem, um profeta, e disse bem assim, assim te diz o Senhor. Eu quero chegar num objetivo para vocês entenderem que Ele mudou a minha vida. Mas quando a gente não ouve o que Deus tem para a nossa vida, a gente passa processos doloridos, que até hoje a gente vai sofrer por escolhas e erros que a gente toma, e atitudes erradas que a gente toma. Certo dia Deus levantou esse profeta e assim te diz o Senhor, Deus manda te dizer, não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque se você desviar do caminho, vai te acontecer algo na tua vida que nunca mais você vai esquecer. Outubro Deus levantou esse profeta, eu cheguei dentro de casa, olhei no Facebook os meus 2 irmãos curtindo festa, eu tinha 18 anos naquela época, eu disse, 20 anos, eu disse, Deus, sou muito novo para ir para a igreja agora firmar meus pés. A recém Deus tinha falado comigo e falado e me direcionado e me dado uma direção. E eu não quis aquela direção que Deus falou e disse, Deus, eu estou sentindo que eu vou perdendo os meus irmãos e não vou ter aproveitado nele, não vou ter aproveitado com meus irmãos, eles estão curtindo festa, estão bebendo, e aquilo que o mundo lá fora oferecendo, dizendo que era bom, que era agradável aos olhos humanos. E eu sabia que tudo aquilo era errado e eu disse, Deus, eu vou perder um dos meus irmãos. E essa decisão me custou a vida do meu irmão. Porque de outubro até dezembro, meu outro irmão foi preso, os meninos onde eu morava foram presos e eu, dia 23 de dezembro de 2013, fui preso. Dia 29 de janeiro se cumpre o que Deus falou. Meu irmão de 16 anos morre baleado na frente de casa, minha mãe sendo da visita do presídio. E eu tenho a notícia que perdi meu irmão. A alegria da casa, a felicidade que era o aconchego da família. Para mim, eu me senti um homem mais impotente. E como o Gerano disse, eu lutei tanto com Deus e disse, Deus, como o Senhor permitiu? E foi um processo muito grande até eu entender que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele nos avisa, Ele nos orienta, Ele nos direciona. E a gente, ser humano, não quer ouvir muitas das vezes a voz de Deus e quer tomar os nossos caminhos e não colocando o caminho do Senhor na frente. E a palavra que estava guardada no meu coração não fosse vós que me escolhesse. Foi Deus que nos escolheu. Ele sabia o processo que nós teríamos que passar para chegar até onde a gente chegou hoje. Mas o objetivo de eu estar aqui hoje, nessa noite, para testificar, é que eu passei esse processo. Perdi meu irmão, certo dia entrei na igreja, minha esposa disse, não vamos, nós precisamos de Jesus, Jesus vai mudar nossa história. Minha esposa com 16 para 17 me visitando no presídio central, um dos piores presídios do estado do Rio Grande do Sul, e passamos momentos muito difíceis, e dentro da igreja Satanás vem na minha mente e diz, o que tu quer aqui? Que Deus é esse que tu vem adorar, que permitiu tomar a vida do teu irmão? É impressionante, às vezes, de a gente dar uma recapitulada, que a gente trouxe Lázaro, né? Através do testemunho de Lázaro, a transformação de Lázaro, ele tem movido muitas pessoas através desse testemunho, tem mostrado o caminho das pessoas, e muitas pessoas a veem como um espelho dessas pessoas que estão dentro da igreja. Então, essas pessoas que estão dentro da igreja, houve transformação, houve nova vida recomeçada, elas ficam um pouco mais visadas para as pessoas, elas vivem como um espelho, até mesmo essas pessoas às vezes dentro da igreja, como um espelho, um pouco mais de referência, às vezes também são um pouco mais apedrejadas também. E esse processo, às vezes as pessoas esquecem de passar para essas pessoas que esse processo, que às vezes são pessoas machucadas, doloridas, de um caminho tortuoso, um caminho desviado, e às vezes com o seu próprio coração machucado, elas acabam ferindo essas pessoas, dando umas pedradas. Não é como uma boa árvore de bons frutos, sempre leva as pedradas, né? Então essas pessoas às vezes precisam entender
que, como sendo referências em Cristo, acabam levando umas pedradas legais, né? Então, é bem interessante essa parte que as pessoas, elas veem como elas estão para dentro da igreja. Às vezes, essas colunas, elas não sabem qual o caminho, como se portar dentro da igreja, como é a coisa. Então, essa doutrinação, esse ensinamento, esse amor que a gente acaba partilhando entre os irmãos, é essa parte que vai levar à conversão. E às vezes machuca as pessoas, mas elas precisam entender que elas são uma lâmpada para a minha vida. Elas são aquele farol de luz que traz para elas uma referência, né? Então, isso é bem interessante dentro dessa parte. E como ultimamente também há um grande caimento na descrença entre profecias, porque foi utilizado a profecia também como uma forma de jogar palavras ao vento, sem ter o devido dom e a devida graça do Espírito Santo, da inspiração que traz para as pessoas essa palavra. Uns utilizaram como profissões ser profeta, esquecendo que há um recolhimento, há uma vida dedicada a Deus, há uma vida se voltada para Deus, para que ela seja usada nas mãos de Deus. Ela paga um preço de transformação. Ela é como uma joia na mão do joalheiro. Então ela precisa ser lapidada. E as pessoas esquecem que quando está dentro da igreja, ela precisa ser lapidada, assim também como o barro na mão do oleiro também precisa ser moldado. Então essas pessoas esquecem que existe toda uma caminhada, uma jornada, que alguns ensinamentos que eram tão simples dentro da igreja que se deixaram de ser ensinados, e é ali que a gente está perdendo um pouquinho os rumos do caminho. As escolhas, quando existiam dentro da igreja, eram umas escolhas de pessoas forjadas na graça de Deus. E essas pessoas forjadas na graça de Deus fazem com que haja dentro da igreja pessoas transformadas. Aleluia. Como hoje nós podemos olhar aqui, pessoas que deixaram se moldar através da graça de Deus. Aleluia. E hoje vem através da sua vida expor aquela passagem de uma vida tortuosa para uma vida transformada. Eu louvo a Deus porque Ele é fiel em todos os detalhes. Como diz na sua palavra, quando ele vai ter um encontro com a samaritana, ele diz: eu tenho água, eu tenho de que te dar de beber e te oferecer. E se beberes, nunca mais tornará a ter sede. E essa palavra eu guardo no meu coração, porque se a gente levar para nós, eu nunca mais vou ter sede do pecado, nunca mais vou ter sede de usar droga, de me prostituir, de voltar pro crime, de voltar a fazer as coisas erradas, porque eu tenho a fonte verdadeira. Eu tenho água que sacia todas essas vontades carnal, me alimentando espiritualmente. E quando o Senhor falava sobre o que te fez, né, falando para o Gerando, o que te fez permanecer, e porque a pessoa que usa droga, ela usa para tentar amenizar a dor e passar o momento, e é um momento que tu tá vivendo um momento momentâneo, que tu tá doido na hora, mas depois que passou, que você usou toda a droga, vem a tristeza, vem a angústia, vem a decepção, vem o arrependimento, vem a mão na consciência, mas por que eu usei? Porque disso, eu não quero mais isso para minha vida. E é como a Bíblia diz, é uma luta. É uma luta espiritual, porque tu luta contigo, mas com os demônios que te impulsionam, que ficam lutando contigo para te fazer aprisionado. Então, quando eu tomei essa posição, eu entrei numa igreja e disse: eu não quero mais. Estava perdendo toda a minha família, minha esposa. E eu disse: não, eu quero Jesus.
E a nossa transformação foi muito rápida. Em menos de 3 meses eu estava me batizando, eu já estava ajudando na igreja. No 4º mês eu e minha esposa estava casada. No 5º mês nós ganhamos um casamento lindo, abençoado, com cerimônia, tudo. Mas o que eu quero chegar no objetivo e dizer o quê? Que a igreja, hoje nós estamos na igreja Missão Profética, né? Então a missão é lançar a palavra profética que Jesus, como o pastor leu, é a verdade que vos libertará. Não tem outra coisa, não tem um remédio, não tem a medicina, não. É quando você entende que Jesus, sim, ele liberta e te transforma. Muitas pessoas precisou de remédio, não. Eu precisei só entregar minha vida para Jesus. E quando eu entrei no desafio na comunidade terapêutica, eu disse muitas das vezes para os irmãos, porque hoje, quando eu vou lá, eu sou referência, porque a minha busca com Deus, ela é constante. Em 30 dias, Deus restaurou minha vida, restaurou meu casamento, me deu a minha família de volta. Por quê? Porque eu entendo que quem quer milagre, ele tem que se entregar verdadeiramente para Cristo. E quando eu disse para os irmãos, vocês têm que entender uma coisa, que vocês não vieram aqui para se libertar da droga, mas vocês vieram aqui para ter um encontro com Cristo. Porque através do teu encontro com Cristo, como está escrito em Mateus 6:33, mas buscai primeiramente o reino de Deus. E quando eu começo a buscar o reino, aquilo que é do mundo, Jesus tira, apaga. A Bíblia diz que é lançado no mar de esquecimento. Então ele me começa a me fazer a ser livre. Porque antes eu era escravo, agora eu começo a ser livre. E daí a Bíblia vai dizer para mim e para todos que ainda não crê, que ainda acha que não tem solução. Não, mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe muitas vezes as pessoas, às vezes, que nos acompanham, às vezes elas estão fora da igreja, não têm esse entendimento. A gente tem, às vezes, cuidar que existe muitas vezes as pessoas que são um pouco mais evangélicas, têm um caminhar mais profundo, acabam se utilizando uma formalidade de palavras que às vezes as pessoas não entendem, né? Então, às vezes, essa transformação, esse recebimento de volta, essa compreensão que a gente acaba colocando, que é a nova vida de Cristo que ele traz na vida das pessoas. O que acontece com essa nova vida quando ela é transformada e liberta? É que você começa a tomar decisões diferente daquilo que você tomava. Antes você tomava decisões que te levavam para um caminho totalmente árduo e de perdição. A partir daquilo você começa a ter uma nova orientação inspirada através da palavra de Deus. Caminhos que estes, através da revelação, do aprofundar, que traz uma nova visão da vida, essa nova vida que você recebe através da transformação da palavra de Deus, essa luz que vem para a vida, ela te traz decisões, opções que você acaba buscando de volta e mostrando para as pessoas essa nova transformação de vida. Quando as pessoas sentem que há um coração verdadeiro transformado, há uma vida que você está se propondo dentro da nova, para as pessoas volta a acreditar, porque as pessoas que te amam verdadeiramente, essas pessoas que te amam, essas pessoas que acreditam em ti, na verdade, elas nunca te deixaram de te amar, elas nunca te deixaram de coisar, mas as tuas atitudes, as tuas escolhas, o caminho que você vinha seguindo, faz com que essas pessoas se afastem de ti, porque há um momento que não existe mais maneiras de você conviver com as opções e escolhas que você está. Porque quando a pessoa que está trilhando um caminho da verdade, um caminho em Cristo, ele vai sempre escolher pelas coisas corretas, pelas coisas da honestidade, pelas coisas da justiça, pela coisa justa, uma maneira de falar com que reflita Jesus na vida dessas pessoas. Então, essa transformação, quando há nessas pessoas, elas voltam a te abraçar novamente, porque você está dando essa credibilidade que você está transformado. E essa transformação faz com que elas te acolham novamente e te aceitem novamente. Não é mais ou menos nessa
visão? Isso. Agora, quando o senhor falava sobre o amor da igreja, né? Então, o foco principal, conversamos várias vezes com o pastor, que o amor, ágape, o amor de tu receber uma alma ferida, machucada, muda toda a história. Porque quando você chega numa igreja e a igreja que é Cristo te abraça, eu entendo assim que você quer ficar naquele lugar. Porque lá fora você não tem um carinho, você não tem um abraço, você não tem uma palavra, você não tem ninguém para que possa te estender a mão. Mas quando você entra numa igreja, ombro amigo, como diz a Bíblia, com bom, com suave é que os irmãos vivem em união. E assim a gente começa a entender que Cristo, ele nos ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele nos faz entender que a gente não era nada. E eu volto sempre a dizer, aonde eu vou, onde eu prego, onde eu ministro, aonde eu vou testemunhar, que eu sem Cristo não sou nada. Nós não somos nada sem Cristo. Porque nós, quando eu estava lendo ali, como permanecer sem usar a droga? É isso que as pessoas não entendem. A Bíblia diz no livro de Gálatas sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito, que é aquele que entende, é o domínio próprio. Então, a droga não me domina mais. A droga ela não tem mais autoridade sobre a minha vida. E o Senhor assim falava, então, de algo que estava no meu coração. Porque aquele que se inclina para a carne, está na carne. Mas aquele que se inclina no Espírito, ele recebe do Espírito. Então, quanto mais você buscar de Deus, mais você tem de Deus. Mas quanto mais você voltar para as coisas do mundo, mais do mundo você vai viver. A solidão, o vazio, o medo, o desespero, a angústia. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu tentei tirar minha própria vida, tentei me matar. Cheguei no meu limite, que eu disse, eu não quero mais viver. Chega. Porque sofrer. Porque viemos ao mundo ao sofrer. Isso é o que o inimigo bota na nossa mente. Você vai sofrer o resto da tua vida. Mas Cristo não. Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu vim para sarar as tuas feridas. Eu vim para te estender as mãos. Então, quando eu pego, que nem eu gosto de lidar e tratar muitas das vezes. Eu tenho mais facilidade de conversar com um drogado porque eu já fui drogado. Eu tenho mais facilidade de conversar com um bandido porque eu já fui bandido. Então, eu consigo entender que aquela pessoa está passando porque eu já passei. Então, muitas das vezes, pegar uma pessoa que não entende daquele assunto, não tem como tratar. É que nem um médico. O médico, ele é especializado para tratar essa área. E assim, no reino de Deus, Deus levanta cada um com um ministério, uma forma de desenvolver a função sobre a face da terra. Por isso que ele diz, nós somos peregrinos. Hoje, o que eu passei lá atrás serve de testemunho para trazer vida para aqueles que estão perdidos onde eu estava, onde o Jerônimo estava, para entender que Jesus é o caminho, que ele pode mudar nessa história. Porque às vezes as pessoas, às vezes é difícil você ter um entendimento quando você coloca trilha na tua cabeça, você coloca na tua cabeça que você vai trilhar esse caminho da verdade, da luz, da justiça, e esse é teu meta, foco e direção. Às vezes fica difícil de você entender uma pessoa quando está num caminho tortuoso, de você se colocar às vezes no dor, porque é difícil de você tentar compreender um caminho desses, né? Então, sinceramente, é só o evangelho para ver essas pessoas transformadas, porque se fosse olhar com uma visão como geralmente a gente olha de uma sociedade, você jamais iria acreditar que uma pessoa dessas pode ser uma pessoa violenta, tortuosa, louca, ladrão, bandido, para uma pessoa com serenidade, transformada, calma, tranquila e falando de Deus e trazendo novos recrutas, vamos dizer, que de um mundo tortuoso para uma transformação nova, né? Vocês querem uma colocação? Isso é fantástico, né? Isso traz esperança. Quantos vão ver esse vídeo aí que estão sem esperança? E o evangelho é esperança para aquele que não tem esperança. Voltando à questão da igreja, o que acontece quando eu falei de conscientização, quando o pastor falou de abraço, quando o pastor falou de vivência,
de os irmãos viver em união, o que acontece? A igreja, ela precisa de um crescimento espiritual, de um amadurecimento espiritual. A pessoa, vamos colocar em percentual, 80% das pessoas que vêm, frequentam a igreja, apenas umas 10% ela passa a ser o menino mais velho, o filho mais velho da casa. Porque até então ela acha que a transformação das pessoas, o abraçar das pessoas, só se deve ao pastor. É um problema do pastor, é um problema da missionária da igreja. Não. É de todas, né? Quando a pessoa entende que ele foi chamado para servir, não é que ele foi chamado para pregar, para aparecer na internet. Ele foi chamado para competir com uma voz bonita. Ele foi chamado para abraçar uma alma, para dar apoio a uma alma, para dar um ombro amigo. Se todos os crentes da igreja ganhassem uma alma por mês, trouxesse para a igreja, desse o ombro amigo para aquela pessoa, todo ano nós dobraria de membro. Nós dobraria de pessoas na igreja. O que acontece é que tem pessoas que passam ano e saem ano dentro da igreja e nunca cederam o ombro para ninguém. É que às vezes é só dentro da igreja ser crente e fora da igreja não há testemunho. E se você não tiver um testemunho de vivência, no refletir de Cristo na sua própria vida, jamais vai conseguir trazer uma nova pessoa para dentro da igreja, porque ela não está dando referência. Se o Jerônimo não tivesse todos esses missionários que ele vem citando e colocando como foram apoiadores, porque essas pessoas realmente se doaram a Cristo e trouxeram essa vivência. Então, há uma falta de viver Cristo em sua vida. Não vivo mais eu, né? É sair de dentro da igreja e o culto continua na minha vida. Às vezes existe um sair da porta para fora da igreja, acabou o culto, acabou a minha vivência com Cristo. Daqui para frente sou eu que vivo. Sai com a presença. Então, quando sai para fora da porta da igreja, mas que não seja eu, mas que seja Cristo que vive em mim. Aleluia. É essa escolha de viver em Cristo que você vai fazer diferença na vida das pessoas. Muito importante isso, né? A pessoa entende que agora ele também é um gerador de vidas. Ele também é um missionário, ele é um ganhador de alma. Somos referências, né? Referências para outras vidas, né? Muitos, vamos falar, crentes, quando eles saem da igreja, eles se ausentam da responsabilidade. Eles se ausentam do compromisso. Eles nunca assumiram um compromisso com Cristo. Eles não, às vezes não têm nenhum compromisso com a igreja, que dirá com Cristo. Então, essa conscientização que todo cristão deve entender, que a igreja não é um show, não é uma discoteca, não é um prazer momentâneo, é nós entender e continuar o culto depois de lá. É a gente entender que muitas vezes as pessoas tentam trazer alguns rotiras que, como diz, a gente não sai do mundo. A gente vai viver enquanto estiver aqui no mundo, mas as pessoas querem trazer determinados hábitos para dentro da igreja, porque vai ser uma referência para essas pessoas converter, mas é ali que está sendo uma corrupção, vai corrompendo a própria sentido do evangelho, o próprio sentido da transformação e de vida em Cristo. Isso. Porque eu entendo, como o senhor estava falando, hoje o que falta na igreja é uma palavra que nós vamos nos lembrar do cego Bartimeu: íntima compaixão.
É isso que as pessoas não conseguem ter dentro da igreja. Íntima compaixão pelo aquele que está caído, aquele que está ferido, aquele que entra machucado, aquele que entra sem expectativa de vida, de voltar a sonhar. E as pessoas olham e te desprezam como se fosse pela porta formosa, um mendigando ali, e mesmo assim ele não ofereceu o que tinha, aleluia, a possibilidade de mudar a história dela. Então elas não têm mais a íntima compaixão. Que nem o Jerônimo. Jerônimo, como foi, assim, os momentos, assim, porque quando você está nessa vida, assim, existem sempre essa dualidade de igreja e vida. É uma decisão bem dolorida, às vezes, difícil de tomar. Como foi lidar com essas dores, essas decisões, nesses momentos cruciais ali da transformação, quando está sendo forjado, palavras que essas pessoas falaram para ti que fizeram a diferença nesse momento? Teve bastante choro. Não tem como ter renúncia e renunciar sem chorar, né? Na presença do Senhor. Muitas das vezes eu me vi sozinho chorando em cima de um monte, em cima do altar, mas nunca agredindo, né? Às vezes ia lá, discutia com um irmão, com o outro, às vezes estava certo, né? E saía dali, não brigava, ia lá e chorava aos pés do Senhor, né? Colocava minhas angústias, minhas dores nos pés dele. Então são novas atitudes, né? E a gente vai conhecendo pouco a pouco Jesus Cristo, né? O Espírito Santo vai te forjando, né? E ele que está aqui no nosso lado todos os dias, nos fortalecendo, nos guiando, né? Nos capacitando. E aí quando eu olhava para mim, eu ia lá e entendia o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém assim está em Cristo, nova criatura é, né? Então, se tu tá em Cristo Jesus, realmente tu é nova criatura. Tu muda. Não tem como dizer que não. Porque Jesus, ele fala que a gente tem que testificar dele, né? Onde as pessoas te verem, onde hoje eu preguei isso na igreja, as pessoas têm que ver que ali vem algo diferente. Tem que ver que tu mudou, não você falar. Tu mudou. Então, eu tava lá na casa da minha mãe, a gente vinha pra cá, passei um final de semana com ela, e a minha mãe não queria mais nem me ver taxada de ouro, e aí eu saí da casa da minha mãe, ela ficou chorando. E aí depois ela me ligou e disse, meu filho, eu queria tanto que tu ficasse comigo, porque eu não te conhecia desse jeito. Tu tava orando, tu me orava, tu se ajoelhava, e eu vi Jesus na tua vida. E eu falei, obrigado. Meu irmão me ligou, irmão, ora por mim, o irmão ora por mim. As pessoas veem em ti. Então isso me traz uma satisfação tremenda, porque eu sei os tempos que eu sofri lá atrás para hoje alcançar isso aqui na frente, né? Então, as pessoas querem Cristo, mas as pessoas não querem renunciar. As pessoas muitas vezes querem um milagre, mas só querem. As pessoas não querem correr, pedir atrás do milagre. Eu acredito que tem gente que quer Jesus, mas não quer fazer o que Jesus fazia. Hoje tu pega aí, que nem a gente estava falando aqui sobre as pessoas estão usando o altar como palco, então mesmo. Hoje, da maneira como você está, a transformação gerada, há uma possibilidade de uma regressão para um caminho tortuoso? Não há. Sabe por que não há? Porque hoje eu afirmo com palavras que eu conheço o meu Salvador. Eu conheço o Messias, eu conheço aquele a qual me libertou. E eu conheço ele verdadeiramente. Então, se eu regredir, é por minha escolha. Porque Jesus já abriu a porta para mim. Entendeu? E aonde eu estou hoje, a gente não tem... Eu não me vejo assim. Então hoje é uma escolha definitiva desse caminho, somente avante. Hoje eu sei que eu sou co-herdeiro do reino dos céus, né? Com Cristo Jesus. Hoje eu sei que teve um Deus que me amou tanto, que me tirou lá da sepultura, né? Então eu tenho só o que hoje? O que eu tenho que fazer nessa terra? Eu tenho que fazer o ID. O ID de Jesus. Eu, pastor Paulo, o pastor Claudeci, aqueles que conhecem o evangelho, é fazer o ID. É falar de Jesus. Jesus era simples. É quando tu vê um sujo, vê um maloqueiro, ir lá e abraçar as pessoas. Hoje em dia não querem abraçar o mendigo. Elas não querem ir lá e pegar um morador de rua. Elas não querem entrar dentro de um hospital.
orar por uma família que às vezes está em desespero ali com um filho. Eu tive dentro de um leito de UTI, eu fiquei uns dias em coma, eu sei como é que é. Só que o meu processo, eu fiquei 1 ano dentro de um centro de recuperação e eu não tive nenhuma visita de um familiar meu. Meu testemunho vai longe. Nenhum dia. E eu era monitor daquela casa, depois fui a coordenador, e todo monitor tinha um rádio, né? E eu escutava ali, ó, familiares do irmão fulano adiantando CT masculino. E no meu coração dizia, bah, quando é que vai ser a tua voz? E o inimigo, quando é que vai ser a tua família? E o Espírito Santo no meu lado falou, não, eu sou aqui. A minha presença te basta. Então eu consegui me fortalecer todos os dias com as pessoas que estavam do meu lado. Eu estive dentro de um hospital 1 mês, tive 4 cirurgias, não tive a visita de nenhum familiar meu. Sozinho. Carnalmente, mas espiritualmente estava com Jesus. E o que te deu forças de continuidade? Qual foram os momentos assim que hoje te fortalece cada vez mais? Quais foram as escolhas ou como você vê que isso te fortalece? Essa é boa pergunta, que essa aqui me leva lá em 2023. Certa noite eu tava sentado na Cracolândia, lá em Porto Alegre, lá. E eu tava com um cachimbo de crack na mão e uma pedra na outra mão. E eu falei pra Deus, o que vai ser da minha vida? E quando eu penso e olho lá pra trás onde Deus me tirou, e eu chego até aqui e eu vejo que Deus, ele é... As pessoas não acreditam mais em Deus, as pessoas elas não confiam mais em Deus, as pessoas estão confiando na força do seu próprio braço e estão esquecendo que a gente tem um Criador. Então eu não consigo voltar mais. Eu não consigo. Eu fui criado numa é diferente isso aqui que tem dentro da gente. E isso eu não tinha dentro de mim, né? Esse amor, assim, de que, bah, eu vejo a fulano, bah, olha ali, tem que abraçar ela, tem que falar alguma coisa, tem que falar pra ela que Jesus existe. Dei pra ela que tem outro caminho. Até ela tava falando hoje pro pastor Paulo, aquela irmã, aquelas meninas passaram, uma menina e mais um rapaz, num jeito, assim, num estado da droga, assim, dá vontade de pegar e dizer que nós tava trabalhando, e agora é 2 horas da manhã, vai ser, estamos acordados desde as 5:30 da manhã, trabalhamos, né, o dia, fizemos nosso compromisso com o homem, fomos para a igreja, agora estamos aqui, porque o evangelho é isso, é em tempo e fora de tempo. Momentos que era pra gente estar deitado, não, a gente tá aqui, testemunhando, entendeu? Conforto. Momentos que era conforto, tá dormindo, não, tá aqui, testemunhando. Eu tô com as minhas pernas doendo aqui. Então hoje a gente prova através de testemunho, através das pessoas que são transformadas todos os dias, as pessoas que fazem uma escolha verdadeira em Cristo. E quando essa escolha verdadeira em Cristo, aí sim, se pode ver que o Evangelho ainda está fazendo transformações de vida. E nos despedimos mais uma vez desse momento, desse momento de a partilha de vidas, transformações e renovação. Glória a Jesus. São escolhas que levam a um novo período de vida, a uma nova vida e um novo transformar de vida. Aquilo que já não existia nem mais um jeito, existia uma vida nova. Se a sua vida estiver num momento tão difícil, dolorido, que não tem mais jeito, mas para Cristo ainda há jeito. Aleluia. Ainda há vida. Enquanto há momento de você respirar, há momento de escolher o caminho em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.